Olá pessoal, tudo bem? Tá aqui o professor Ricardo novamente. Então, gente, hoje eu vou falar da evolução da administração, ok? Porque a história da administração, na verdade, ela é bem atual, tá? Ela não é não é uma ciência, por exemplo, que é filosofia, que ela atravessa através de milênios aí, né? O estudo, né? A administração, ela veio a partir do século, na verdade, 19, tá? Então ela é bem recente, tá ok? Então a gente tinha um mundo que vivia do artesanato, ok? Esses artesãos, eles não trabalhavam em cima de processo de produção, eles iam fazer tudo no menu olhômetro, né? Então isso era passado de pai para filho. Então o ferreiro, né? O pai ferreiro passava para o filho ferreiro, né? Então era uma coisa passada de pai para filho, né? Com as revoluções industriais, né? O aparecimento da máquina a vapor, aí sim as empresas começaram, né? Surgiu as primeiras empresas lá na Inglaterra, aí sim começou a produzir, né? As empresas começaram a produzir em larga escala, né? Aí começaram a ter uma necessidade de ter um padrão de alguma coisa, porque não tinham, né? Porque cada produto era feito ficava um diferente do outro, né? Isso, falar quem produz em larga escala é bem complicado, né? Que na verdade a gente tenta criar um padrão igual para até poder baratear esse custo dessa produção, tá? Então, assim, do artesanato para a Revolução Industrial, as empresas com a máquina a vapor, tudo, elas começaram a produzir, mas mesmo sem padrão, ficou aquela coisa meio sem sentido, né? Meio bagunçada, né? Porque os produtos eram de péssima qualidade, eles não eram bons, a produção era cara, né? Não eram todos que conseguiam, por exemplo, ter uma vestimenta, não eram todos que tinham condição de comprar uma roupa, por exemplo, que a gente tem hoje, porque a produção era muito cara. Então, por quê? Se produzia pouco, e esse pouco ainda era poucas pessoas tinham acesso, né? Então foi só depois da máquina a vapor que, por exemplo, a indústria têxtil começou a fazer essa produção em larga escala, né? Então, a gente teve a primeira fase, a fase das empresas, tá? Que ela veio com a primeira e a segunda revolução industrial, ok? Que foi de 1780 a 1860, ok? Então foi a mecanização da agricultura e da indústria, né, por causa da máquina a vapor, a aplicação da força motriz à indústria, desenvolvimento do sistema de fabricação e melhoria dos transportes e na comunicação. Então pegou século XVIII e XIX, essa primeira revolução industrial, né? Se você saiu do artesão para as primeiras fábricas com força motriz, ok? Aí teve a segunda revolução industrial, foi de 1860 a 1914, tá? Ele fala aqui que o ferro é substituído pelo aço como matéria-prima base da indústria, né? E a máquina a vapor é substituída pela eletricidade como fonte de energia para a indústria, né? Então, assim, quando aparece a energia, facilita muito, né? Você consegue acelerar a produção, né? Ela consegue fazer mais produtos por causa do aparecimento da energia, ok? Então a máquina a vapor limitava as empresas, né? Porque toda hora que estava lá mantendo aquele vapor, tinha oscilação, né? Então não tinha uma constância. Já na eletricidade você tem isso, né? Então o aparecimento da eletricidade foi importante. E em 1914 ali foi mais ou menos próximo à Primeira Guerra Mundial, né? Que aparece. E então essa Primeira Guerra também acelera o processo de industrialização, né? Os países europeus ali junto com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era um país fornecedor daquela guerra ali, né? Acaba que ajudando essa evolução tecnológica das indústrias, né? Então a Primeira Guerra foi muito importante por causa desse motivo, ok? Então as matérias-primas foram importantes para o crescimento das empresas, né? E a substituição do ferro e carvão por aço e eletricidade possibilitou grandes avanços, facilitou muito a vida
das empresas, né? Aí a gente teve aqui as fases da história das empresas, né? A primeira fase foi a fase artesanal da máquina, antes da máquina a vapor, né? Foi o James Watt que criou em 1776, né? A economia naquela época era baseado na agricultura, né? E em fabricação de produtos de forma bem artesanal, né? Eram feitos em pequenas oficinas, em pequena escala. Então, os produtos naquele século eram muito caros, né? E assim a evolução até que a tecnologia era muito lenta, né? Só depois, no século XIX, aí começa a ter uma grande inovação. Depois que eles começam a aprimorar melhor, né, o funcionamento da máquina a vapor, né? A segunda fase é a transição do artesanato para a industrialização, né? Aí vem a máquina a vapor, ok? A matéria-prima básica é o ferro e a fonte de energia de alimentação carvão, né? E esse período é entre 1780 e 1860, ok? Com o aumento da produção nas indústrias e pela necessidade de buscar novos mercados, os transportes ganham uma grande importância. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, as ferrovias, né, foi de uma importância para o crescimento do país lá, né? Então, com a tecnologia criada pelo James Watt, as locomotivas e os navios a vapor, né, teve o resultado em produtividade dessas novas grandes indústrias, né? Então, o produto que era feito no norte dos Estados Unidos começou a chegar no leste, através do quê? Da ferrovia, que ia através do trem a vapor aí. Então, o transporte facilitou muito a vida das pessoas, ok? Então, nos Estados Unidos, quando eles fizeram a gente vê muito em filme, né, falando das linhas de trens americanas ali, né, aquele foi importante para o desenvolvimento do país, ok? Aí, a terceira fase foi do desenvolvimento industrial, que a gente chama a segunda Revolução Industrial, que começou em 1860 e foi até 1914, que é a data da Primeira Grande Guerra, né? O ferro era a matéria-prima básica das indústrias e foi substituído pelo aço, né? E as principais fontes de energia deixaram de ser o carvão e passaram a ser a eletricidade e os derivados do petróleo, né? Ok? Aí nessa fase começou a aparecer motor elétrico, motor a explosão, né? Surgimento das primeiras fábricas de automóveis, e nesse tempo que também começou a aparecer as primeiras teorias da administração, tá? A teoria científica de administração apareceu bem nessa terceira fase aí do desenvolvimento industrial, né? Porque eles começaram a produzir em larga escala, né? E foi através do Frederick Taylor, tá? Que ele é considerado o pai da administração científica, tá? Então ele acaba criando vem com essa revolução, né? Ele muda e começa a estudar melhor os processos de fabricação para que é um padrão de trabalho para que as empresas conseguissem produzir mais em menos tempo. Essa foi a ideia do Frederick Taylor, né? A quarta fase aqui vem o gigantismo industrial, está situado entre as grandes guerras mundiais, onde ficou evidente o poder das grandes indústrias por meio de capacidade de gerar riquezas, criar empregos e determinar o que se deve consumir. Então você tinha a Coca-Cola que já estava ali aparecendo, né? Virou uma grande indústria, ela a riqueza dela rapidamente virou uma empresa gigante e começou a gerar empregos em vários lugares dos Estados Unidos e do mundo, né? E meio que se determinou, ó, que no caso do refrigerante, que ó, a Coca-Cola é refrigerante e que todo mundo ia tomar refrigerante. Ok, um probleminha aqui. Então aqui, aí a gente vem para a fase moderna, né? Ela começa depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Até o início da globalização nos anos 80. Os países mais desenvolvidos se destacam no cenário mundial, né? Principalmente Estados Unidos e União Soviética.
criando distinção entre países chamados do primeiro mundo e os países considerados do terceiro mundo, né? E nessa fase se destaca pelo aparecimento de novas matérias-primas, novos produtos, plásticos e seus derivados. Ok? Então naquela época se falava muito disso, né? País de primeiro mundo, país de terceiro mundo, né? Hoje não toca mais nesse assunto, né? Falam que os países de terceiro mundo viram países em desenvolvimento, ok? E naquela época lá, o Brasil já era um país de terceiro mundo, né? Naquela fase, né? Os Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? Já era um país de primeiro mundo e o Brasil era um país já de terceiro naquela época. Então o Brasil já estava atrás, né? Dos outros países há muito tempo, já está atrás há muito tempo. Aí virou trocou essa nomenclatura, né? Para países de desenvolvimento e colocaram o Brasil, China, Índia, Coreia do Sul, né? E o Brasil, até desses países em desenvolvimento hoje, ele é um dos mais, diria, os piores, né? O que mais se desenvolve, ou provavelmente um dos mais, né? Que tem um desenvolvimento muito lento, tá? O Brasil, nessa fase moderna aqui, não aproveita as oportunidades, né? E fica ali estagnado, né? Pega países que nem a Coreia do Sul e Índia e China, eles conseguem, e o México também, esqueci, incluindo aí, são países que conseguem, dos países em desenvolvimento que estão os melhores hoje, né? E o Brasil não, o Brasil fica abaixo, né? Não consegue sair de uma economia instável, né? O Brasil há uma melhora, né? No final do século XX, né? Consegue melhorar, mas depois, entrada do século XXI, o Brasil só vai caindo pelas tabelas, né? E ficando o país mais pobre dos países de desenvolvimento. Daqui a pouco ele vai cair para o país pobre, né? Pelo que, assim, do jeito que está se desenhando a economia nossa aqui, interna, se não tomar cuidado, vai chegar a esse ponto, né? Porque a gente cresce quase nada ao ano e a China crescia na época boa, né? 7% a cada 3 meses, né? 7 a 10% a cada 3 meses. Então o Brasil fica patinando nessa fase de crescimento aí. Então a tendência, uma hora vai voltar a ser país pobre, né? E onde a divisão de riqueza a desigualdade social muito grande, já tem, né? E a divisão de riqueza é pífia, tem muito rico, tem pouco rico e muito pobre, né? Então o Brasil tem que tomar cuidado para não chegar nesse ponto novamente, ok? Aí a gente vem para uma fase da globalização, né? Que a partir eles colocam aqui década de 80, né? Aqui no Brasil foi depois acho que no mundo todo, foi depois da da queda do muro, né? Dos anos 90, com a queda da União Soviética, as barreiras caem, né? E os países começam a fazer comércio internacional entre eles de uma forma mais agressiva, né? E também com isso aparece a internet, né? Também é uma tecnologia e isso também acelera as transações internacionais. Então há uma abertura mundial, econômica, né? E assim, hoje, né, o país, ou a indústria também, que for mal, né? O que eu tenho que entender que se ela não faz um serviço direito, né? Ou presta um mau serviço, você tem um concorrente lá em outro país que faz esse mesmo serviço com melhor qualidade e com menor custo. Então o Brasil hoje, por exemplo, é um país que vem sofrendo com isso, né? Os produtos aqui são de péssima qualidade com custo muito elevado. Aí você pega países como a Coreia do Sul, por exemplo, até a própria China, por que pareça, né? A gente criticava muito o produto chinês, mas hoje eles já não estão sendo tão ruins como eram, né? Hoje já tem produto bom, chinês sim, né? Tanto que a maioria da matéria-prima dos nossos produtos vem lá da China, né? E você consegue produzir mais com custo menor, né? E com melhor qualidade. Então aí que o Brasil perde, aí onde o Brasil fica atrás das outras economias, né? E nenhum governo consegue entender
esse problema que a gente vive hoje, né? Enquanto a gente tiver um custo elevado de produção, os produtos aqui são de péssima qualidade, então as empresas não querem fugir daqui, elas estão procurando países onde elas conseguem produzir bastante com boa qualidade, né, com custo baixo, né? E elas encontram isso na China, no México e na Coreia do Sul, né? Se você entender um pouquinho de política internacional, você vai entender que isso vem acontecendo desde que a globalização aconteceu, né? E o Brasil, de novo, ele perde oportunidades, né, por falta de políticas, né, de globalização, né? A gente ficou aí 13 anos sem ter contratos, né, com países bilaterais com países fortes, né? Ficamos 13 anos fazendo um contrato com países pobres, né? Coisa totalmente sem sentido, né? E depois disso, agora a gente está passando por um problema que nem contrato faz, né? Não faz contrato com ninguém. A gente não vê que o Brasil fazendo acordo com ninguém. Continua pior do que estava, né? Então, assim, para nossa economia é péssimo, né? O Brasil vai ficando cada vez mais para trás. Aí as empresas internacionais, as multinacionais não querem investir aqui porque o custo é elevado, né? E o Brasil também não faz acordo com ninguém, né? Porque acho que até ninguém, nenhum outro país, nenhuma indústria quer interesse aqui nesse país, né? Então a gente vive nessa fase de globalização, o Brasil vive um país perdido, né? Um país que não consegue se achar, que ainda não se encontrou seu lugar no mundo ainda, né? Por aquilo que pareça. E eu acho que muito é por culpa da corrupção, né? Ela acaba atrapalhando o desenvolvimento daqui, né? Acho que ninguém se atentou a isso, né? Hoje a gente está vivendo uma fase também, né, de profissionais globalizados, né? As pessoas têm que falar uma outra língua, especialmente inglês, né? E as pessoas têm que buscar o seu tempo de pesquisa, buscando informações, buscando conhecimento, para poder crescer na carreira e conseguir boas vagas no trabalho, né? Hoje a informação, né, na globalização aqui que vivemos hoje, é uma arma profissional. Então, assim, quem tem informação consegue se manter no mercado. Quem não tem, fica para trás, certo? Então, assim, hoje a informação é a principal arma que temos hoje, ok? Então, esse vídeo queria falar só isso nesse vídeo aqui. Queria agradecer, obrigado pela atenção. Até a próxima.